Olá, bem-vindo ao podcast Maupod Talks, o podcast das mulheres à obra, uma comunidade de mulheres empreendedoras que se interajudam. Ouve agora e descobre como. Olá, sejam então bem-vindos a mais um episódio e, como tal, estou aqui mais uma vez super bem acompanhada pela doutora Carla Tavares. Olá, Carla, bem-vinda. Obrigada por ter aceito aqui o meu convite. E o que é que a Carla aqui neste momento faz? É então a Presidente da Comissão da Comissão de Igualdade de Género no Trabalho e no Emprego, não é verdade? Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Exatamente, pronto, muito mais corretamente. Então, e se calhar, a minha primeira questão é qual é que é o papel da Comissão realmente aqui em Portugal e o que trabalho é que está aqui a desenvolver, porque para muitos de nós, se calhar, a Comissão ainda é desconhecida. Sim, aliás, essa é uma realidade que eu tenho constatado nos últimos tempos, é que efetivamente, apesar de já existir desde 1979, a CIT foi criada em 1979, ainda há muitas pessoas que não sabem que a CIT existe e muito menos sabem para que é que serve. A CIT tem por missão o combate às discriminações entre mulheres e homens no mercado de trabalho e também a promoção da conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar e a proteção da parentalidade. Estas são os três principais eixos: não discriminação entre mulheres e homens no mercado de trabalho, proteção da parentalidade e promoção da conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar. E no âmbito desta sua missão, a CIT emite um conjunto de pareceres jurídicos, são vinculativos, e também esta é uma competência que decorre da lei, está previsto no Código do Trabalho, desde logo nas seguintes situações. Nas situações de horário flexível ou de trabalho em tempo parcial, isto é o quê? Sempre que um trabalhador ou uma trabalhadora, por ter filhos em idade até 12 anos e precisa de fazer face às suas responsabilidades familiares, pode solicitar junto à sua entidade empregadora para o trabalho a tempo parcial ou então trabalhar com horário flexível. Se a entidade empregadora pretender recusar este pedido, tem que previamente solicitar parecer à CIT. Isto porquê? Porque para o recusar, a entidade empregadora tem que invocar necessidades imperiosas de funcionamento da empresa ou então a impossibilidade de substituir aquela trabalhadora ou aquele trabalhador. Por isso, pede parecer à CIT, fundamenta a sua recusa, dizendo porque é que, de facto, justificando as necessidades imperiosas ou a impossibilidade de substituição do trabalhador, a CIT emite um parecer e depois, na sequência desse parecer, a entidade empregadora terá que cumprir, se o parecer for desfavorável à intenção de recusa, se o parecer for favorável à intenção de recusa, ou seja, verificando que de facto há uma necessidade imperiosa ou fundamento com base na impossibilidade de substituição do trabalhador tem de facto validade, então nesse caso a pessoa trabalhadora tem mesmo que continuar a prestar trabalho sem que possa ter acesso ao horário flexível. Para além disso, a CIT também emite pareceres nas situações de despedimento de trabalhadoras grávidas, puérperas, lactantes ou trabalhadores ou trabalhadoras no gozo de licença parental. E esta também é uma competência que decorre da lei e o parecer também emitido pela CIT no sentido de dizer se opõe ou não se opõe ao despedimento, ou seja, tem que se aferir, o objetivo é aferir se na base daquela intenção de despedimento está efetivamente uma causa objetiva e que seja atendível ou que na realidade há ali uma discriminação que está, de certa forma, a ser escondida, se assim pudermos dizer. E neste caso, assim, se emitir um parecer no sentido de se opor ao despedimento, este parecer só pode ser afastado mediante decisão judicial, ou seja, a entidade empregadora, para poder não estar de acordo, ou seja, para poder proceder ao despedimento, tem que intentar ação judicial. E estas são as competências mais visíveis e que, na sequência também das quais os trabalhadores e as trabalhadoras se dirigem mais vezes à CIT, mas para além disso, a CIT também presta aconselhamento e apoio jurídico. Por exemplo, só este ano já ultrapassámos os 1000 pedidos de informação respondidos no âmbito da área de intervenção da CIT. A CIT também tem uma parte de projetos, um acompanhamento de projetos. Neste momento temos 2 grandes projetos em curso, ambos financiados pelo mecanismo e-grants. Um que tem por objeto as questões relacionadas com a desigualdade salarial, na medida em que é a construção, um dos produtos deste projeto, é a construção de uma norma de gestão
de promoção da igualdade remuneratória entre mulheres e homens, e por outro lado também a criação de uma plataforma de monitorização, é uma plataforma digital de monitorização das políticas públicas no mercado, no âmbito do mercado de trabalho, e da igualdade, da promoção do mercado de trabalho, da promoção da igualdade no mercado de trabalho em Portugal. E depois também temos um outro projeto que é o Igual para os Profissões Não Têm Género, que o objetivo é combater a segregação profissional, as escolhas profissionais e vocacionais. E assim, de uma forma mais ou menos resumida, esta é a missão da CIT. Exatamente, exatamente. Olha, ainda na sua apresentação, que a Carla fez a apresentação agora aqui no conceito da Conferência das Vozes do Empreendedorismo Feminino, falámos aqui do gap salarial que existe entre homens e mulheres. Na sua apresentação, realmente apresentou aqui os dados que temos vindo a evoluir bastante, ainda não tanto como gostaríamos, mas realmente este gap entre o salário dos homens e o salário das mulheres é uma preocupação que existe também em Portugal e que está a ser desenvolvida uma série de mecanismos para combater esta tal desigualdade, certo? Sim, aliás, Portugal é um país pioneiro na implementação de uma lei que tem por objeto precisamente eliminar estas desigualdades salariais, que é a Lei 60 de 2018, que agora é secundada, de certa forma, por uma diretiva comunitária, que basicamente vem dizer aquilo que nós já temos implementado no nosso país, e que vem monitorizar, por um lado, esta lei 60 permitiu que, por um lado, se monitorizasse anualmente as desigualdades salariais, através do barómetro das desigualdades remuneratórias entre mulheres e homens, e por outro também que fosse possibilitado às empresas saber qual era o seu índice de desigualdade, ou seja, as empresas todos os anos e mediante as informações que enviam, neste caso para o Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, através do relatório único, com base nos dados que carregam, é elaborado o balanço das desigualdades remuneratórias por empresa, e também as empresas já têm acesso automaticamente à indicação de qual é o seu índice de desigualdade então, salarial. no fundo, cada empresa tem acesso Sim. aos seus dados. Sim, e pode realmente, dentro da empresa, efetuar alguns mecanismos Sim. para combater essa tal desigualdade. Sim. O que é que acontece? Não... E porque já sabemos como é que as coisas funcionam, obviamente não era. Sabíamos que não seria eficaz estar apenas à espera que as empresas processassem essa avaliação e adotassem medidas corretivas. O que está a ser feito é que todas as situações onde se verifique a desigualdade, e o que a lei diz é que, havendo desigualdade, é comunicada à ACT a listagem das empresas onde esta desigualdade se verifica e depois a ACT notifica as empresas para a elaboração de um plano de avaliação das suas diferenças remuneratórias. Este processo neste momento está em curso. As empresas foram agora no início do ano notificadas para proceder à elaboração destes planos de avaliação. Esses planos de avaliação, depois de apresentados, serão implementados durante 12 meses e ao final desses 12 meses têm que ser apresentadas as correções, ou seja, têm que ser indicadas onde é que estavam as desigualdades, tem que ser demonstrado que elas foram corrigidas. Este é o processo que neste momento está em curso, que Portugal já está a implementar, e que também depois é o mesmo processo que vem a ser agora indicado pela própria Comissão Europeia no âmbito da Diretiva de Promoção da Igualdade Remuneratória. Sim, realmente isto é algo que cada vez mais tem vindo a falar e até a própria comunicação social tem insistido aqui muito neste assunto. Outro dos assuntos que também foi abordado aqui na sua apresentação foi realmente a parentalidade e realmente aqui o acesso e a igualdade da parentalidade entre homens e mulheres, e realmente aquele gráfico extraordinário que mostrou que de 10% passaram a 47% dos... Não é metade sequer. Mas ainda assim, não é? Sim, é Estamos bom, a caminhar, mas não é metade mas sequer. nem sequer chega à metade. E isto, e agora, é a ignorância dos pais, Não, tem dificuldade de também, flexibilidade. também tem muito a ver com a questão cultural, não é? E nós não podemos ignorar que vivemos num país que é muito conservador, Certo. que durante muitos anos, e não foi assim há tão pouco tempo, em que Pois as mulheres nós às não vezes trabalhavam fora esquecemos de casa, disso. não é? Exatamente. O trabalho das mulheres era essencialmente Dentro dentro de casa, cuidar da família e dos filhos, todo o resto era uma exceção. E de facto, e essa cultura ainda está muito enraizada. E é necessário haver uma libertação. E há pouco dizia-se bem, as novas gerações têm uma grande responsabilidade. E nós, as mães de rapazes, como é o meu caso, tenho os rapazes, tenho uma responsabilidade acrescida no sentido de sensibilizar os homens para o facto de não é trabalho exclusivo das mulheres de tratar dos filhos, tratar da casa. É um trabalho de ambos, de ambos, ou melhor, de todas as pessoas que integram um agregado familiar. Aquela ideia do ajudar
Não, não é? não pode ser ajudar, não é? Tem que haver uma partilha, cada um tem o seu contributo a prestar. Não é a lógica do ajudar, não pode ser um conceito, uma forma de estar que se possa aceitar. E por isso é muito importante, e aliás a CIT tem, nas suas recentes campanhas que tem divulgado, tem muito apostado nessa dimensão da importância da partilha das tarefas domésticas e de cuidado familiar, na medida em que, de facto, todos os estudos apontam este desequilíbrio na partilha destas tarefas como sendo uma das principais causas das várias formas de desigualdade que afetam as mulheres, sobretudo no mercado de trabalho. Acaba por ter consequências, não é? Exatamente, acaba por ter consequências. Por último, falámos sobre números relacionados ao empreendedorismo feminino e nós estivéssemos nós na conferência aqui das Vozes do Empreendedorismo Feminino. Portugal aqui muito também à frente da Europa e até aqui, eu diria, dos países mais desenvolvidos aqui nesta história do empreendedorismo feminino. Isto é algo que vem aqui da nova geração, não é? Também. Porque aprendemos também de alguma forma que se calhar haveria aqui uma saída e uma forma de conciliar o aspecto familiar e o aspecto profissional. Que também concorda com isso? Como é que têm vindo a ser tratados estes dados todos a que a CIT tem acesso? Não, eu confesso-lhe que estes dados não são tratados pela CIT. Alguns dados eu fiz pesquisa própria, porque esta não é uma área que caiba no âmbito de atuação da CIT. Agora, o que me parece daquilo também que analisei é que é possível que haja hoje em dia mais mulheres empreendedoras, mas há sobretudo um fator determinante, tem mais visibilidade. Porque, por exemplo, a minha mãe, que sempre trabalhou em casa, a minha mãe é empreendedora, porque ela foi costureira toda a vida. Ela casou, deixou de trabalhar fora de casa, como acontecia com a maior parte das mulheres da geração das nossas mães. Casou, foi para casa, passou a cuidar da casa, dos filhos, mas nunca deixou de trabalhar na medida em que continuou a fazer aquilo que fazia. Minha mãe trabalhava numa camisaria, passou a ser costureira. Porque era importante também para ela ter o seu próprio dinheiro. E eu acho que isto foi uma coisa que sempre existiu. Se calhar o que não existia é essas mulheres terem esta capacidade de se virar para o exterior e de mostrar ao mundo o que é que andam a fazer. Exatamente. Se calhar isso é que realmente tem aqui mas eu acho que outra perspectiva. havia, se calhar, um empreendedorismo a uma outra escala, porque eu dou o exemplo da minha mãe, mas lembro-me de uma vizinha, por exemplo, que fazia bolos para fora, não é? E outras que passavam roupa a ferro. As próprias mulheres de dias que, numa lógica de trabalho informal, que hoje, felizmente, estamos a combater, faziam umas horas, não é? Faziam umas horas, mas, ou seja, o empreendedorismo, ainda com outras características, na realidade sempre existiu. O que hoje há é uma outra visibilidade e as mulheres, se calhar, empreendedoras, assumem essa opção com maior profissionalismo. Dão, se calhar, uma outra dimensão, mas também fruto dos tempos e da evolução dos tempos que hoje vivemos. Sem dúvida, sem dúvida. E agora aqui a minha última questão está virada um bocadinho para o futuro e para as novas gerações. No fundo, trazer para o palco todos estes dados que foram falados, quer seja sobre a parentalidade, quer seja sobre a igualdade de género no trabalho e no emprego, quer seja sobre o próprio empreendedorismo feminino, trazer isto para o palco cada vez mais vai impactar as novas gerações. Qual é a sua opinião? Sim, os dados são sempre muito importantes, porque quando nós mostramos números, damos corpo à realidade, não é? No fundo, tornamos a realidade visível. E, invariavelmente, quando apresentamos números, por exemplo, ao nível do desequilíbrio das tarefas domésticas e de cuidado, a CIT promoveu aqui há uns anos um estudo, ou colaborou com um estudo aqui há uns anos, em que foi no âmbito do qual foi apurado que as mulheres gastam em média mais 1 hora e 45 minutos do que os homens na realização de tarefas domésticas de cuidado. E isto é impactante, porque se nós somarmos esta 1 hora e 45 minutos vezes 30 ou 31 dias, vezes 12 meses, vezes não sei quantos anos, chegamos à conclusão que de facto são horas e horas a fio. São anos, basicamente. Sim, de trabalho, e trabalho esse que não é remunerado, mas sobretudo não é reconhecido. Isso tem que ter um impacto. É claro que sim, e de facto nós mostramos estes números e dizemos, mesmo agora, recentemente, o Instituto Europeu para a Igualdade de Género divulgou dados referentes a vários países, nomeadamente em relação a Portugal, então nós ficamos a saber que em Portugal apenas 19% dos homens assumem que realizam pelo menos uma tarefa por dia, de uma tarefa doméstica, como cozinhar ou tratar da casa, contra 78% das mulheres. Ou seja, aqui é um desequilíbrio evidente.
no cuidado familiar, por exemplo, e lá está, muito por força também desta política de incentivo à partilha das licenças parentais, o valor já sobe, ou seja, nós já conseguimos ter 28% dos homens que assumem que realizam pelo menos uma tarefa por dia de cuidado familiar, mas temos 68% das mulheres. Ou seja, o desemprego ainda existe, mas nós já conseguimos perceber que ao nível do cuidado familiar e do cuidado das tarefas domésticas, do cuidado doméstico, o trabalho doméstico, há aqui ainda um diferencial, ou seja, ainda há um trabalho a fazer. Eu até, quando estes dados foram divulgados, eu até comentei com uma amiga minha, um bocado em tom de brincadeira, bem, os homens já conseguimos que eles trocassem fraldas, agora só os falta pôr na cozinha e a limpar o pó. Exatamente, só falta realmente tomarem aqui outras ações. Ora, Carla, quero agradecer realmente aqui o seu tempo. Foi realmente aqui precioso estas partilhas e, acima de tudo, este conhecimento que tem que vir a público e que tem que realmente ser partilhado. O trabalho que está a desenvolver na CIT realmente é muito importante e trazer mais visibilidade a esta comissão que realmente tem aqui um papel tão importante ainda na nossa sociedade e, acima de tudo, na sociedade futura. E então partilhar estes números é realmente aqui algo de valor e que deve ser feito. Por isso, realmente aqui fica o meu agradecimento, mais uma vez, pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. Eu agradeço. Quanto a nós, voltamos num próximo episódio. Até lá! E assim chegou ao fim mais um episódio do podcast Mau Pod Talks. Subscreve o nosso podcast e partilha com uma amiga para chegarmos a mais mulheres à obra. Encontramo-nos no próximo episódio. Até lá!